neste lugar. Eu tenho certeza que Deus vai falar no teu coração essa noite. Sabe, haverá momentos na sua vida onde você vai ser desafiado a assumir novas posições. Vai ter um momento na vida de todo mundo em que eles serão desafiados a assumir novas posições. Vemos aqui, acabamos de ver 3 casais de líderes e anfitriões sendo levantados. Eu imagino que quando eles receberam o convite, o coração ficou apertado, mas não apertado de medo, mas de tremor, dizendo: Senhor, por que eu? Eu tenho certeza que não só eles, mas todos os líderes de célula que estão aqui, anfitriões, supervisores, coordenadores, líderes de ministérios, pastores, quando receberam um convite para assumir uma posição, o coração ele fica temeroso, mas não de ter medo, mas dizendo: Senhor, o que eu vou fazer é algo muito sério. Talvez você esteja dizendo aqui: pastor, mas eu não sou líder, eu sou apenas alguém que está frequentando a igreja. Fique tranquilo. Um dia o Senhor vai te pegar por dentro. E não vai ser por fora, vai ser por dentro. Aonde o teu coração vai ficar tão quebrantado, tão contrito, que você vai dizer: Senhor, usa a minha vida, usa a minha história. Eu não vim para essa terra simplesmente para passar, mas eu vim para marcar um tempo. Você crê nesta palavra? Você crê nesta palavra? Sabe, eu tenho certeza que os desafios virão. Eu não estou falando de desafio para fazer você perder, mas o desafio de: eu tenho uma obra na sua vida. Deus tem uma obra na sua vida. É o famoso: eis-me aqui, envia-me a mim. Você vai ser confrontado a romper alguns limites na sua vida, para cumprir algumas missões, enfrentar novas batalhas, tomar posse de promessas feitas por Deus. E às vezes as promessas que você vai tomar posse não é nem sobre você, mas sobre a sua geração anterior, e será também sobre a geração posterior. Deus faz uma promessa a Abraão, Isaac é estabelecido, Jacó ele é levantado, e a partir dali um grande povo se levanta. E quando Jacó se levanta, ele não se levanta na palavra dele, mas na palavra que Deus liberou por quem veio antes dele. Eu estou dizendo isso para você porque hoje a palavra, a promessa, o chamado que eu tenho vivido foi algo feito na vida do meu pai. E hoje eu entendo o que Deus está fazendo nesse tempo, mas isso não vai parar em mim. Eu tenho certeza que Deus está levantando uma geração poderosa nessa terra para invadir essa cidade em nome do Senhor Jesus, anunciar os 4 cantos dessa terra que Jesus é o Senhor. Sabe, Deus está levantando e está chamando um povo forte, e um povo forte não é levantado sem desafio. Sabe, Josué estava diante de uma grande responsabilidade. Eu gosto muito de falar sobre Josué. Conduzir um povo a uma terra prometida, após a morte de Moisés, um grande líder. Sabe, assim como Josué, nós também enfrentamos situações que a gente vai precisar se levantar. Eu vou repetir para você. Assim como Josué, Deus está desafiando você a se levantar aonde Ele tem colocado você. Na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua rua, na sua igreja. Deus está desafiando você a crer na palavra que Ele tem liberado sobre a sua vida, a confiar nele e avançar. Como? Mesmo diante do medo, mesmo diante da dúvida, mesmo diante da batalha. Eu queria ler um versículo do texto base essa noite. Coloque para mim Josué 1:9. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar.
Escolhe. Aliás, você já está, normalmente a gente senta do lado de gente que a gente gosta, casal, família. Se você não está do lado, se você não conhece a pessoa que está do seu lado, não precisa se manifestar. Mas se você conhece a pessoa, olha para ela e fala assim, escolhe, 1 ou 2. Dá para ela o privilégio. Fala assim, 1 ou 2. Escolheu? Está acordado? Escolheu aí já? 1 ou 2? Quem é o 1 daí? Quem é 1, levanta a mão. Ah, então muita gente não escolheu ainda. Se não escolheu, belisca até escolher. Já escolheu? Quem é 1, levanta a mão. Então, você que é o número 1, você vai dizer assim, eu falo em nome de Deus. Aí você vai chegar para o 2 e vai dizer assim, ó, não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, agora aponta para ela, o seu Deus estará com você por onde você andar. Deixa eu perguntar para o 2 aí. Dá ou não dá um frio na barriga? Dá ou não dá um frio na barriga? Eu tenho certeza, eu sinto até hoje esse frio na barriga. Aí o que vem na cabeça quando você recebe uma palavra como essa? A última vez, a penúltima, porque eu comecei a dar uma pincelada numa reunião de oração sobre esse texto, mas a última vez que eu preguei sobre esse texto foi no dia que minha mãe se internou para partir para a glória. E a mensagem que eu preguei naquela época foi: seja forte. Mas o título da mensagem de hoje que o Senhor me deu é: o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Quando você ouve uma ordem como essa, porque não foi um pedido, Deus não estava lembrando, aliás, Deus estava lembrando, mas estava lembrando ordenando. Não fui eu que lhe ordenei. Quem levantou você não foi o seu pai, quem levantou você não foi a sua mãe, quem levantou você não foi o seu líder de célula, não foi o seu pastor, quem levantou você foi o Senhor, amém? E Ele diz para você hoje, peraí, não fui eu que te ordenei? Então por que se comporta como se não tivesse sido eu? Por que não se levanta como quem crê que foi eu quem fiz? Por que não estufa o peito e diz: quem me levantou foi o poderoso de Israel, aquele que está sentado sobre um alto e sublime trono. Quem te levantou foi o Senhor. Mas às vezes a gente olha num texto como esse e a gente fala: Senhor, por que eu? Eu não sei se você já fez essa pergunta. Tanta gente boa, tanta gente capaz, tanta gente estudada, mais eloquente, tanta gente assim, por que eu? Eu te confesso que eu já fiz essa pergunta para Deus. A tua apóstola já fez essa pergunta para Deus. Eu tenho certeza disso. E a resposta, coloca o primeiro slide, é que Deus chama pessoas comuns para grande desafio. Será que isso inclui você? Porque se você olhar para a vida dos grandes homens que Deus levantou na Bíblia, eles eram pessoas comuns. Hoje acabou o culto da manhã, fui para um compromisso, cheguei em casa, a gente almoçou rapidinho, eu falei: eu vou descansar, porque eu estou cansado. Aí Gabriela: pai, vamos ver Davi? Aí eu falei: bota só o primeiro. É uma série.
Eu parei de ver na hora que tocou o alarme para a gente poder se arrumar para vir para a igreja. Eu vou voltar para casa para terminar de ver. Mas é tão interessante, porque quando você olha a história de Davi, quem era Davi, cara? Um bastardo, alguém repudiado pelos irmãos, alguém ignorado pelo grande clero, alguém que não era visto no meio dos guerreiros, alguém comum. E Deus levanta alguém comum para um grande desafio. Josué não era Moisés, mas Deus o escolheu para continuar a jornada. Eu digo isso porque você não sou eu. Mas Deus está chamando você para pisar aonde eu não consigo ir, para falar com quem eu não consigo falar, para impor as mãos aonde as minhas não alcançam. Você não sou eu, mas quem te levantou foi o Senhor dos exércitos, aquele que disse que estaria contigo. Posso ouvir um amém? Sabe, Deus nos deu uma missão de espalhar o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia sobre toda a terra. Sabe, muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e pensamos, vai dar ruim, eu não sou capaz. A gente olha para a gente e fala, Senhor, eu não sou capaz. Só que tem um dito popular que não é versículo bíblico, que bem pregado, ele até é aceitável. Tem gente que, vou ler para você ver. Deus não chama os capacitados. É verdade, mas não pode ser forçado. É que tem gente, eu estou falando isso porque tinha gente que, não pastor, eu canto no louvor. Falei, mas você sabe cantar? Não, mas eu vou cantar no louvor, porque Deus ele capacita os escolhidos. Eu dá vontade de perguntar, mas quem te escolheu, varão? Porque tem gente que olha e quer forçar a barra. Não. Cada um serve naquilo que Deus te levantou. Mas se Deus te levantou com essa missão, Ele vai dotar você com tudo que é necessário para cumprir esta missão. Posso ouvir um amém? O nosso desafio qual é então? É ouvir a voz de Deus e dar crédito a ela. A palavra que a Cleo pregou na quinta-feira, já tem, quem caminha comigo mais perto sabe que já tem, desde o começo da igreja, eu caminho sobre ela. Quando nós começamos a igreja, me perguntaram, pastor, como que o senhor conseguiu, como que surgiu tudo isso? Eu falei, Deus me deu uma palavra, e em cima desta palavra, eu tenho pregado, eu tenho crido, eu tenho caminhado, eu tenho orado, eu tenho visto Deus fazer. Então você só precisa aprender a ouvir a voz de Deus e dar crédito a ela. Porque tem gente que ouve, mas não dá. Quantos aqui, olha só, posso falar ou não? Posso? Vamos continuar me amando? Amém? Quantos aqui já receberam de Deus uma palavra assim, ó, eu tenho um chamado na tua vida? Quantos já ouviram isso? E o que você fez com isso que você ouviu? Me diz, quando é que você começou a estudar? Que é isso, pastor? Mas Deus capacita os escolhidos. Sim, varão. Mas e aí? Começou a estudar quando? Você acha que Deus vai chamar quem não quer fazer nada? Davi estava no passo pastoreando. Você está de boa em casa. Eu vou esperando o Senhor me levantar rei. Deus vai me chamar para pastor. Vou ganhar as nações. E tu não sai nem do quarto. Toma vergonha na tua cara. Vai estudar. Levanta. Que isso? Isso é ouvir a voz de Deus e dar crédito a ela. Deus me chamou para o ministério pastoral. Para mim estava difícil estudar. O que eu fazia? Eu trabalhava até às 5. Das 5 eu pegava o meu carro, eu ia até Volta Redonda, onde eu comecei a estudar. Chegava lá às 7 horas, estudava de 7 às 10, voltava, chegava em casa meia-noite, dormia, acordava às 6 para trabalhar. Que isso? Eu estudei assim. E depois de lá começou a ser no Rio. Um período no Rio. Eu estudei, eu dei crédito à palavra, eu me entreguei àquilo que o Senhor falou, e hoje eu vivo o cumprimento de uma promessa. Eu digo isso porque tem muita gente acomodada na igreja que disse que ouviu Deus falar, mas não se manifestou como quem ouviu.
Deus vai me dar uma família linda. E o que você tem contribuído para isso? Pastor, disse, Deus, o Senhor falou no meu coração que eu seria um empresário de muito sucesso. Acordando 10 da manhã. Quem se adianta? Quando você acorda às 10, as decisões mais importantes já foram tomadas antes de você acordar. E você vai ser governado por quem decidiu levantar antes de você. Posso continuar falando? Amém? Então, quando nós ouvimos a voz de Deus, o grande desafio é dar crédito a ela. Olha o que Josué ouviu: Moisés, meu servo, está morto. Deus chega para Josué e fala: olha, parou aqui. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Jordão e entrar na terra que eu estou para dar a eles. Entende que a promessa que Deus tinha não era para Josué, era para o povo. Eu vou repetir para você. Deus não vai levantar você por sua causa. Deus vai levantar você em benefício de outrem, em benefício de outros, porque o evangelho nunca é para satisfação pessoal, mas é para cumprimento de um propósito. Então, se você busca que Deus te levante para a satisfação pessoal, acomode-se aí onde você está, porque você não será levantado. Deus, o grande desafio de nós, seres humanos, é entender que quando Deus quer nos usar, não é para usar para a gente. E a gente vê muita gente dizendo o seguinte: eu vou na igreja buscar uma bênção para mim. Não, não é para você. Que isso, pastor? Não, é para derramar sobre alguém. De repente você vem aqui hoje e achou estranho a igreja abençoar, as pessoas abençoarem umas às outras como presente. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. Quem já viu isso aqui em outra igreja? Na hora do culto? Alguém já viu? A gente parte daquele princípio que Deus disse para Abraão: eu abençoarei aqueles que... Consegue entender? O segredo da bênção não está em você receber, mas está em você abençoar. O sentido do evangelho é esse. Quer ser abençoado, filho? Por Deus, aprenda a abençoar seus filhos. Aprenda a levantar pessoas. Aprenda a cuidar de pessoas. Aprenda a investir nessas pessoas. Deus levanta Josué para benefício do povo. Olha, eu estou levantando você para fazer este povo entrar na terra que eu prometi dar a eles. Agora, o que importa não é quem nós somos, mas é quem está conosco. Acho que só... Quem foi que falou amém aqui? Acho que só a Janaína recebeu essa palavra. O importante não é quem você é, mas quem está contigo. Eu vou exemplificar isso de uma maneira muito simples. Já viu aquela criança que morre de medo dos mais velhos que ela? Talvez você tenha sido um desses. Foi? Todo mundo, também, né? Todo mundo mais do que ele. Não foi eu quem te disse, você que revelou a tua altura. Mas, já viu aquela criança que é pequenininha e tem medo dos mais velhos? Mas daqui a pouco chega o pai do lado. Aí o que ela fala? Meu pai está aqui. E agora? Fala agora. Fala. Porque ela consegue garantir a tua segurança e a tua vitória, não na força dela, mas naquele que caminha com ela. Meu amado, se você está sofrendo na batalha, pode ser que você esteja guerreando sozinho. O segredo do teu sucesso não é você fazendo a tua força, mas fazendo a força daquele que está contigo. Sabe, que os seus olhos estejam sempre abertos para perceber que você não está só. Na caminhada pastoral, às vezes a gente se sente só.
De verdade. Já compartilhei com meus coordenadores uma vez que a gente consegue ouvir dos outros o choro, o grito, a lágrima, as ansiedades, mas às vezes a gente, como pastor, a gente pensa, como que eu vou me abrir? Como que eu vou contar uma fraqueza para alguém que eu preciso dizer seja forte? E às vezes a gente olha à nossa volta, e quantas vezes eu e Janaína já choramos sozinhos em casa? Quantas vezes a gente diz para o outro, olha, eu preciso cuidar de você e você precisa cuidar de mim. Mas nós temos descoberto ao longo dos anos que a gente pode chorar sozinho, mas na certeza de que a gente não está sozinho. Na certeza de que tem um Deus que está ali dizendo, dos seus olhos eu vou enxugar todas as lágrimas. Sabe, eu sou aquele que te sustenta, que te toma pela mão direita, que te coloca no lugar seguro, aquele que te coloca em pé. É gostoso quando a gente entende que a gente não está sozinho, que Deus está conosco. E hoje Deus te chama para avançar. Mesmo que você olhe e diga, Senhor, sozinho eu não tenho condição. E você vai dizer, eu estava sozinho, mas agora eu tenho um Deus que está comigo. E não importa o tamanho do seu desafio, o importa é quem vai com você. O que Moisés disse ao Senhor, o Senhor disse, Moisés, leva esse povo. O Senhor, não vou não. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Eu imagino Deus olhando para Moisés e falando, cara, você disse tudo que eu queria. Me convida para a tua vida, me convida para o teu choro, me convida para o teu riso, me convida para a tua festa, me convida para a tua luta, me convida para a tua alegria. Eu só quero estar contigo. Aprenda uma coisa, querido. As promessas de Deus, elas permanecem mesmo quando os líderes mudam. Eu comecei a pensar nisso, porque hoje nós batizamos muita gente aqui na igreja, mas nós também recebemos pessoas que vieram de diversas igrejas, e que lá atrás, elas foram tocadas pelo Espírito Santo, lá atrás, elas tiveram uma experiência com o Senhor, lá atrás, elas tiveram convicção que Deus estava com elas, lá atrás, elas tiveram sonhos, fizeram planos, propósitos, mas depois elas mudaram por alguma situação que entristeceu o coração delas, ou era plano de Deus mesmo, mudar de região, e elas estão chegando aqui dizendo, agora, eu sou mais um no meio desse monte de gente. Querido, se Deus tem uma promessa na sua vida, quem prometeu não foi eu, foi Ele. E essa promessa permanece de pé, mesmo quando os líderes mudam. Mesmo quando os líderes mudam, porque Deus tem acordo com quem se coloca à disposição dEle. Sabe, Deus havia prometido a terra aos filhos de Israel, mesmo após a morte de Moisés, a promessa continuava de pé. E Deus dizia, como prometi a Moisés, todo lugar onde você puser a planta dos pés, eu darei a você. É que eu não gosto muito de pregar sobre o que eu já vivi, porque senão é aquela coisa que diz, pô, ele está falando muito dele. Não, mas eu posso dizer que eu vivi exatamente isso. Exatamente. Fui chamado com 15 anos de idade. Deus me levantou com 15, Ele me alcançou com 15 anos de idade. Eu comecei a pastorear essa igreja aqui, com 43 anos de idade. Estou há 6 anos pastoreando esta igreja. Não que antes dessa igreja Deus não tinha feito na minha vida, mas hoje eu consigo olhar para trás e ver todos os caminhos que eu andei, todos os lugares que eu estive, às vezes que eu me achei que Deus estivesse esquecido de mim, só que Deus não tinha se esquecido de mim. Deus estava me guardando por um tempo determinado. Talvez você esteja aqui essa noite dizendo, Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim, o que Ele prometeu lá atrás não vai se cumprir, meu querido.
Às vezes Deus demora um tempo para fazer de repente. Deus não se esqueceu de você. Deus guardou você para esse tempo. Você estava guardado, não esquecido. Meu amado, Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que possa se arrepender. As promessas parecem ser distantes, mas Deus cumpre tudo no tempo certo, com as pessoas certas. A túnica de José servia para José. Uma vez, quando nós começamos a igreja, tudo começou a acontecer muito rápido. E começou a chegar muita gente que a gente não conhecia. Uma vez uma pessoa chegou para a gente e falou: vocês não têm medo de aparecer alguém, rachar a igreja, dividir a igreja, tomar a igreja de vocês? Então eu falei: peraí, como assim tomar de mim? A igreja não é minha. Você tem que tomar da mão dele. A igreja não é minha. Mas você não tem medo de aparecer alguém e rachar a igreja? Eu falei: eu caminho debaixo de uma palavra, debaixo de uma unção específica. Todo aquele que não concorda com isso tem o direito de ir na unção que governa a vida dele. Concorda comigo? Amém? Mas eu disse: eu tenho plena convicção que o Deus que me chamou, me levantou e tem me sustentado até o dia de hoje e até quando Ele desejar. Meu amado, aprenda uma coisa na sua vida: as pessoas não têm condição de roubar aquilo que Deus disse que vai dar a você. Você pode abrir mão e trocar por um prato de lentilhas, mas eu acho que você consegue entender o que de valor Deus tem confiado nas suas mãos. Consegue ou não consegue? A tua casa é muito preciosa para alguém tomar ela. Tua família é muito preciosa para você deixar alguém levar ela. Sabe, seus filhos são muito preciosos para você deixar o mundo levar eles. O teu trabalho, dali Deus tem dado o teu sustento. Ei, é muito precioso para você deixar o acaso. Deus tem dito para você: seja forte e corajoso. Mantenha a posição. Seja firme. E por último, a coragem nasce da certeza da presença de Deus. Josué é ordenado a ser forte, e corajoso, não pela sua força, mas porque Deus estaria com ele. O texto bíblico diz: ninguém. Quem precisa de uma palavra profética aqui? Você está entendendo? Quem está entendendo o que Deus está falando contigo hoje? Olha a palavra, eu quero externar essa palavra a você. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Isso tem que estar gravado no teu coração. Tem que estar cravado no teu coração. Deus está comigo. Às vezes a gente pede tanto: eu queria tanto que o pastor me visitasse, eu queria tanto que alguém ligasse para mim. Meu amado, eu desafio você a levantar os braços na sua casa e dizer: Deus, obrigado, porque eu sei que tu estás comigo. Essa certeza precisa invadir o teu coração. O segredo não está na sua capacidade, mas na certeza daquele que caminha com você. E é essa presença que te dá força no tempo de crise, coragem diante das batalhas e esperança, mesmo quando tudo parece estar perdido. É a presença dele quem garante isso em você. Ah, Jesus, eu te agradeço. Eu te agradeço, Jesus. Sabe, quem aqui já experimentou
a gloriosa presença do Senhor e pôde falar verdadeiramente: Deus está aqui, eu estou sentindo. Alguém já sentiu isso? Já viu Deus manifestando, quebrando cadeias, já desfrutou de milagres? Só você que já desfrutou de tudo isso, dá uma glória a Deus. Josué também. Josué também. E já que você veio aqui hoje, eu quero falar contigo no meu entendimento de como Deus estava falando com Josué. Não foi eu que te levantei? Você já viu tantas coisas, você já desfrutou tanto da minha presença, você já teve tanta convicção de que eu sou real. Josué, eu não te dou o direito de ser fraco e covarde. Eu não te dou o direito de ser fraco e covarde. Quem te levantou foi eu. Portanto, seja forte e corajoso. Forte e corajoso. Forte e corajoso. Eu não sei como está o teu coração, mas no meu coração há uma certeza: que aquele que me gerou na eternidade nunca, jamais me abandonaria e estaria comigo todos os dias. E eu estarei seguro nele, confiante nele. Seja forte e corajoso. Enfrente esse desafio. Enfrente esse novo tempo, essa luta, sabendo que o Senhor, o seu Deus, é contigo por onde quer que você andar. Diz para quem está do seu lado: o Senhor é contigo. Quantos têm certeza? E aquela luta que estava governando o seu coração até ainda há pouco, quando você entrou na igreja? Daquele medo, aquela insegurança, aquela incerteza que você tinha. Até pouco tempo, quando você estava na porta, você parou ali fora, encontrou alguém e falou: cara, eu preciso de uma palavra hoje. Meu coração está desesperado. Eu te pergunto: você está aí? Como é que está o seu coração hoje? Das incertezas dessa semana que começa amanhã e você dizendo: ai, meu Deus, eu estou com medo de dormir hoje e acordar amanhã, porque eu sei que, querido, a Bíblia tem um texto que diz que aos seus amados Ele dá enquanto eles dormem. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Aqui está a tua noiva, Pai. A tua noiva, Jesus. O Senhor está entrando de um jeito tão poderoso no teu coração hoje, sabe? Deus não ia te trazer aqui à toa hoje, não. Ele trouxe você aqui porque Ele sabia que estava precisando de uma palavra como essa. Ele sabia que o teu coração estava quase decidido a desistir. Seja forte, corajoso, não temas, nem se apavore. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais se esqueceu. Diz aí: que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Ah, meu querido, enxuga essas lágrimas, prepara o teu riso, porque aquele que te chamou é fiel para te sustentar. Para de se comportar como quem está sujeito a um Deus que não é poderoso. Ele é poderoso.
Seu Deus é poderoso. Aliás, Ele é todo poderoso. Sabe, Deus está levantando pessoas como Josué nesses dias. Pessoas comuns, mas com um coração disponível. Pessoas que olham e estão dizendo: Senhor, eu não tenho muito para te entregar, mas o que eu tenho é tudo teu. Eu não sou muita coisa, mas tudo que eu sou é teu. Meu amado, não importa o que ficou para trás. Moisés morreu. Eu estou dizendo isso porque tem gente que está aqui, que tem chamado, mas ainda vive debaixo de um jugo, de uma acusação, de uma afronta, de uma tristeza medonha, de um passado sofrido. Meu querido, Moisés é morto, mas você, se você tem intimidade com a pessoa que está do seu lado, dá um beliscão até ela gritar ai. Calma, calma. Só quem está vivo dá um glória a Deus. Se a pessoa do seu lado não gritou, você bota a mão na cabeça dela e fala assim: levanta e anda, morto. Sabe, Moisés está morto, mas você está vivo. E só quem é vivo ainda tem esperança de ver as promessas se cumprirem. Seja forte, corajoso, não temas, não desanime, o Senhor é contigo. Aí de repente está dizendo: pastor, mas eu estou longe. No momento de fraqueza, pastor, eu fui para longe. Quando puxa assim, já sabe o que era. O ministério de louvor não subiu não, eu puxei aqui. Mas de repente você está aí, dizendo: pastor, na minha fraqueza, eu pequei. Na minha fraqueza, eu desisti de caminhar. Na minha fraqueza, eu virei as costas e fugi. Na minha fraqueza, eu feri. Na minha fraqueza, eu pensei que Deus tinha me abandonado. Na minha fraqueza, eu deixei de congregar. Na minha fraqueza, eu tive medo de voltar. Tudo isso porque um dia eu fui fraco. Eu também fui fraco. Eu também fui fraco. E um dia o Senhor foi atrás de mim. Coloca lá para mim 2 Coríntios 12, verso 9 e 10. 2 Coríntios 12, 9 e 10.